gente. Davi, que esse povo te ama, querido. Eu só acho que se eu pedir para cortar um pedaço aqui, ou de repente você poderia vir de perto dele, Paulo. O que você acha? Gente, é o seguinte, preste bem atenção. Nós aqui já fizemos várias conferências da visão familiar. E já tivemos aqui conferência de ter mais de 60 igrejas representadas. E já conversei com tantos pastores que querem conhecer a visão familiar. E com o bispo Roberto não foi diferente. Só que tem um detalhe aqui na história desse pastor, e essa é a razão pela qual eu anunciei demais, a fim de que todos vocês viessem, porque a história desse homem de Deus é muito interessante. E ele vai contar nos detalhes, ele vai contar como foi que ele veio até aqui, as lutas para permanecer, ele vai contar as lutas com o discipulado com Adão. Ele achava que o Adão era um menino, jovem, e ele vai contar também as transformações que começaram a ocorrer na vida dele. O pastor teve aqui no meu escritório, eu confesso para vocês que as coisas que contou me vinham as lágrimas aos olhos. Quando ele falou para mim, eu vou contar esse detalhe para vocês, ele falou para mim aqui no escritório, o apóstolo ali, eu era um Hitler. E aquilo, sabe, entrou no meu coração como uma espada, porque a transformação e a paixão do crescimento, da multiplicação da igreja, tem que começar na minha vida. Tem que começar na vida do líder. E eu tenho certeza que nessa noite, você que tem tido dificuldade de absorver a visão do MDA, sabe, a visão do MDA não é uma fórmula mágica, não é uma técnica, sabe, isso vem de uma revelação do Espírito. E eu estive lá na igreja, ministrando lá, né? Eu fiquei empolgado, o pessoal está animado, o pessoal está cheio de fogo, o pessoal quer ganhar um bairro para Jesus. Ele vai contar as experiências, ele vai passar vídeo. Olha, eu vou dizer uma coisa para a nossa igreja aqui, nós já temos coisa para aprender com esse pastor aqui. A organização que ele está fazendo, sabe? Olha, eu fiquei, pastor, parabéns. Eu fiquei maravilhado. E essa noite já é uma noite marcante especial. Sabe, eu queria pedir que você abrisse o seu coração, que você ouvisse esse testemunho, porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Levante suas mãos em direção ao bispo, vamos orar por ele. Pai, nós queremos te louvar, porque estamos vivendo um momento de tantas guerras e tantas batalhas espirituais. Sabe, Pai, temos visto tantos líderes caírem pelo meio do caminho, líderes sem direção, sem vida com Deus. Pai, líderes sem desejo de continuar com a cabeça erguida, mas nós temos visto também líderes como aqueles 7.000 que jamais se dobrarão diante da e que sonham fazer a diferença no Brasil e nas nações. Pai, nós queremos abençoar a vida do bispo Alberto, e eu creio que o testemunho dele nessa noite vai nos abençoar em nome. E essa paixão que há sobre a vida desse homem, Pai, possa recair sobre todos nós nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu vou tentar dar um testemunho, amém? Eu sei que vocês vão me ajudar. Confesso com vocês aqui que o coração, que eu estou segurando aqui, o coração aqui quase sai pela boca.
porque quando o apóstolo estava orando por mim aqui, o Espírito Santo trouxe algo à memória. A dificuldade que eu tive de entrar, e algo que eu falei com Deus aí no meio da igreja, o Espírito Santo me trouxe à memória agora. Falei, Deus, se o Senhor me ajudar a entrar nesse processo, eu prometo ao Senhor que eu vou ajudar os pastores que querem entrar. E amado, eu estou aqui como servo para servir. Tenho muito que aprender. Eu posso dizer assim para você, se tiver alguma coisa abaixo de gatear, é onde eu estou. E estou começando, tentando gatear. Eu louvo a Deus por estar aqui. Eu procurei até fazer uns bolsos aqui para tentar aqui me achar aqui em algumas coisas aqui no nome do Senhor Jesus. E eu preparei uma listinha inteira aqui de agradecimentos que Deus tem feito. Glórias a Deus. Eu coloquei aqui uma lista, vocês me perdoem, eu vou tentar falar assim da melhor forma possível, para que os irmãos consigam absorver e consigam também ser abençoados, eu estou sendo abençoado junto com essa igreja amada que está aqui. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de conhecer a visão do MDA. É algo apaixonante, é algo que não tem, é algo muito forte. Agradeço a Deus. Quero agradecer a Deus a minha esposa, a pastora Midian, aqui, meu filho Miguel. Ela também é culpada de eu estar na visão do MDA, e a culpa dela é forte porque eu vi o anúncio, me balancei, e na conferência, e ela me deu incentivo e eu fui, graças a Deus que ela me encorajou. Quero agradecer ao apóstolo Ari, que tem nos abraçado, e depois que a gente aceitou ser abraçado, a mudança que começou a acontecer, uma quebradeira que até hoje está quebrando tudo, não para de quebrar. É forte. Quero agradecer ao pastor Alain, este moço tão amado. Ele não está aqui, está trabalhando, mas está ali a sua esposa na igreja. Que Deus abençoe o pastor Alain. Nota passando de 1000, que aprendi tanto com ele, muito dele, muito amado, aquele jeitinho dele. Estou aprendendo, glória a Deus por isso. E também quero fazer um agradecimento ao pastor João. Cadê o pastor João? Pastor João, aquele canal de fogo ali. Pastor João, ele tem um título que eu dei a ele, pastor âncora na minha vida. E pastor João foi uma dessas âncoras que Deus usou para ficar ligando para mim quando eu estava na luta para entrar na visão e desistindo. Vira e mexe, ele ligava para mim. E eu falei, e aí, tu vai na reunião? Eu falava assim, vou, mas o que eu sabia que eu estava decidido não ir. Mas aí como ele ligou, eu vou, acabava que eu vinha, Então, quero agradecer essa igreja, a comunidade Evangelho de Irajá. Vocês são nota 1000. Que Deus abençoe vocês tremendamente. Se tem uma igreja que é mãe, está aqui, Aqui é uma igreja mãe de verdade, que gera, uma igreja que gera de verdade. Então, se tem uma igreja que eu vejo muita humildade, muita paixão e o prazer que aqueles que estão vindo cresça, está aqui neste lugar. Que Deus abençoe grandemente vocês no nome de Jesus. Quero agradecer os meus filhos e as minhas filhas que estão aqui. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Essa turma que nos acompanha, apóstolo, é uma turma que eu me surpreendi, porque eu não planejei trazer eles, só falei que ia dar um testemunho, e aí depois, vamos vai querer outro, então vê quem quer ir. No final veio um monte de carro, mais a fome da igreja, estão aqui para a glória de Deus. Amados, eu quero dizer para você, eu sou o Bispo Alberto, que foi apresentado, e eu quero compartilhar aqui um pouquinho, temos testemunho que eu quero colocar aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em primeiro lugar, se você está aqui nessa noite, se você ouviu falar do MDA, se você ouviu falar e veio aqui querer aprender, querer ouvir, eu já quero dizer para você já de primeira mão, não desista, vai até o final, porque vale a pena. Eu conheci a visão do MDA e no ano passado, no dia, eu fui para uma conferência em São Paulo,
lá na igreja do Josué Gonçalves, em São Paulo, e foi anunciado pela televisão um evento que estaria tendo na igreja do pastor Josué Gonçalves. E no evento, a chamada era a seguinte: venha aprender como cuidar bem das suas ovelhas, venha aprender como ter uma igreja saudável, venha aprender como ter uma igreja curada. Pronto, é milagre, lá vai ter milagre, bênção, muito milagre. E eu confesso a vocês que eu vi o anúncio, fiquei meio duvidoso, porque eu sou pastor lá da Igreja Metodista Renovada, meus filhos estão aqui, e nós somos uma igreja, obrigado, de uma história assim, de muitas lutas, muitas perseguições, uma igreja com muitos altos e baixos, uma igreja que nós assumimos essa igreja com 54 pessoas, e a igreja ela começou a crescer, e é uma igreja com muitas dificuldades. Quando ela chegava a 100 pessoas, havia brigas e divisões, daqui a pouco caía de novo, assim sucessivamente. E aí a gente assumimos com a graça de Deus essa igreja e começamos a ministrar sobre a igreja muita libertação, muita cura, e a gente vai naquela alegria em muitos congressos, e a igreja começou a encher. A igreja foi enchendo, chegou um momento que a igreja ficava, a gente em pé nas laterais da igreja, e eu fiquei empolgado, eu gostei daquilo, irmão. Eu fiquei muito empolgado, muito alegre, e ali a igreja, vamos crescer, muito doido, vamos abrir mais igreja, e aquela coisa, comecei a formar obreiros tudo de crachá, arrumando os obreiros, agora a gente vai decolar, a igreja vai crescer. Só que, amado, existe uma diferença de ter uma multidão dentro da igreja e ter discípulos dentro da igreja. Há uma diferença muito monstruosa. E aí a igreja muito cheia e crescendo, e daqui a pouco começou a ter os primeiros problemas, os primeiros desafios, e eu comecei a arrebentar as coisas. Acontecia um problema, eu tentava resolver, aconteceu, eu tentava resolver, eu tentava chupar cana e assoviar ao mesmo tempo, pregava, dirigia e conselhava, corria para lá, e daqui a pouco já me estressava, já estava brigando, e daqui a pouco eu descobri que o melhor segredo é quando os crentes são problemáticos na igreja, você manda embora. Aí eu descobri, esse é um segredo. Então o segredo é só você olhar no meio do rebanho, ver qual o rebanho que não dá trabalho, abraça, e os que não trabalham, você finge que não está vendo para ele ficar com raiva e meter o pé. Aí se ele precisar de uma ajudinha, aí você vai lá, suspende ele do trabalho, dá uma correção e não dá satisfação a ele, porque você suspendeu. Aí você consegue botar ele para fora rápido. Aí depois que você colocar ele para fora, dê bastante glória a Deus, ainda suba no monte e fala assim: Deus, muito obrigado que o Senhor está passando o peito fino. Deus está sacudindo a árvore e os frutos podres estão caindo. Eu vi muito isso. Olha, Deus está fazendo uma limpeza lá na igreja, os frutos podres estão caindo, está saindo, só não sai o fruto podre principal, mas os outros vão tudo saindo. E aí começamos a entrar numa crise e muitas confusões, muitas insatisfações, e aquilo foi me desgastando, várias vezes que largar o ministério, e Deus falava até que eu fui ficando tão estressado ao ponto que, irmão, rei na barriga é uma doença. Fala assim para o irmão, rei na barriga é uma doença. E aí eu me empolguei, depois eu comecei a pensar a seguinte coisa: o povo vai embora, sai 10 e volta 10, vai 20, volta 20, o negócio é fazer a obra de Deus. Vai no monte, sobe o monte, dá glória a Deus. O problema sempre é a igreja. É os membros que é descompromissado, é os membros que é desinteressado, é os membros que não levam. Esse povo não quer nada com Deus. A desculpa é sempre essa. Sempre essa é a desculpa. E é verdade, tá? Mas a igreja é a cópia do pastor, tá? Não se assusta não. E aí, o que começou a acontecer? Aí chegou o cúmulo. Qual foi o cúmulo? Obreiros, os meus obreiros, meus filhos estão aqui, que eu senti que não estava muito alinhado, já era. Caiu na minha lista, já era. Eu já fechava o tempo. E aí, não sei o que está acontecendo, o que foi? Olha, deixa eu falar uma coisa, está cheio de igreja aí depois eu fiz o absurdo de tudo. Qual foi o absurdo de tudo? Eu reuni todos os obreiros e falei assim: vou criar um montão de norma, vou criar um montão de regra, agora eu vou passar um peito fino, só vai ficar obreiro mesmo que não alinhado com Deus. Aí comecei a passar umas regras, não tem nem pé nem
cabeça. Quem está, filha? Quem não está? Vaza. E foi vazando mesmo. Vazou mesmo. Depois daquilo tudo, aí foi aquelas crises espirituais, até que encontramos o programa e fomos parar em São Paulo. E quando cheguei lá em São Paulo, eu não fui para ver visão do MDA, eu fui para ver o pastor José Gonçalves, gostando muito do pastor José Gonçalves. E quando cheguei lá na conferência, sentei lá, né, nós chegamos no chiclete, pastor. E lá eu estou fazendo uma boa obra, vou até ensinar o pessoal como liderar a igreja, porque Deus me deu o dom de limpar a igreja. Eu estou limpando todos os frutos podres. Eu sou fã desse negócio, eu vou ensinar eles. E aí apareceu o pastor Eber, eu contei isso pessoalmente para o pastor Eber, que eu vou te contar agora. Aí o pastor Eber, quando veio pegar o microfone, mano, que o pastor José Gonçalves apresentou ele, e o pastor Eber pegou o microfone. Amém, igreja. Eu falei, misericórdia, Jesus. Eu pensando que ia ter um fogo aqui hoje. Eu pensando que a glória ia descer. Meu Deus, o homem do jeito que está falando, eu vou dormir aqui hoje. Acostumado com reteté, acostumado com vigília, acostumado com monte, acostumado com ripa lá para trás. Agora vão me falando manso. E aí eu fiquei olhando, eu fiquei quieto. Eu olhei, tinha um pastor, fiz amizade com alguns pastores. E eu falei assim, mas que isso? Aí todo mundo ficou muito alegre na igreja. Eu não conheço esse homem aí. Quem é? Pastor Henrique. Ouvi falar. Qual é o dom dele? Ele tem revelação, visão, profecia, o quê? Não, Deus tem abençoado as igrejas no Brasil. Vamos ver o que o senhor tem para falar isso. Amado, ele começou a falar com muito amor. Eu só sei te dizer que ele estava pregando o fator Barnabé. Quantos conhecem a mensagem do fator Barnabé? Então você já imagina como é que eu apanhei, né? Quando ele começou a pregar, irmão, na metade da mensagem, estava estalando a língua, disfarçando, olhando o sapato e ficando incomodado. Aquilo foi entrando em conflito dentro de mim, começou a passar na minha mente um montão de Gil. E eu fui vendo o rapaz nascer Gil passar, mas infelizmente não achava o pastor aí, achava o bispo Valverde. E aí dali muito conflito. Aí quando ele passou, falou do pastor Gil, ele pediu para o pastor Gil ficar em pé, e irmão, me deu uma crise de choro. Eu comecei a chorar, porque eu comecei a ver que eu estava pensando de forma errada, eu estava agindo de forma errada, eu estava desistindo de pessoas, eu não precisava nem que ela reclamasse, era olhar para a mensagem, eu estava todo ansioso que ela fosse embora da igreja. O que eu não sabia é que eu estava todo ferido, todo arrebentado, por causa da religiosidade. É isso que eu não sabia. E aí quando acabou ali, que eu saí daquele primeiro momento ali no dia 1º, no dia 2 de agosto de 2012, era o meu aniversário, passei meu primeiro aniversário longe da minha casa. Tudo porque eu queria saber como cuidar do rebanho, eu estou aguentando mais a igreja, estou quase entregando. E quando acabou a mensagem, eu saí dali, fui pro hotel, e os pastores estavam junto comigo. Quando acabou, eu brinquei com os pastores, mas a brincadeira foi para me disfarçar, no sentido de que eu estava sentindo mal-estar mesmo. Aí eu fiz até uma brincadeira, mas aquela brincadeira era uma verdade. Eu parei assim para ele. Aí eles viram que tá chorando. Eu brincadeira, pastor do Rio. Forte, né? Era forte. Aí eu fui e falei assim, depois dessa mensagem, eu vou mandar soltar lá, mandar embora os 2 carrascos, e a sala da tortura eu vou trocar ela para transformar em sala de intercessão, e eu vou liberar lá o pessoal da tortura. E eles riram, né? Todo mundo riu, mas na verdade aquilo era uma verdade, de forma espiritual. Aí fui para o quarto. Aí, amado, como todos vocês que entraram na visão, a primeira coisa que a gente faz. Aí eu vi os deveres, aí eu tudo quanto era dever, eu não sabia nem o que era. Esse negócio, falando desse negócio aí que falou, então me dá esse aqui também. Vem cá, falando de apostila, me dá essa apostila aqui, esse livro, nem sei o que é, acho que levando tudo para casa. Quando chegou em casa, começou as crises. Amado, deixa eu te dizer uma coisa. A primeira crise que veio foi a crise do eu. Porque de repente dá uma travada e você pensa assim, não acredito que eu estava fazendo tudo errado. Não estava fazendo tudo errado. A igreja crescendo, não posso estar fazendo tudo errado. E aí eu comecei a ver muito DVD, lendo postilha, e comecei a ler livro. E quando eu comecei a ver DVD, ver postilha e ver livro, eu descobri que eu estava andando num trilho que veio descarregando há muitos anos atrás de história da igreja. Eu estava apenas sendo uma cópia daquilo que as gerações vão passando.
valores bíblicos e vai alinhar a igreja literalmente ao meu reino. E aí começou esse confronto, e aí apareceu Santarém, conferência em Santarém, conversei com minha esposa, conversei com a liderança da igreja, e eu resolvi, eu e a pastora, vamos para Santarém. Quando chegamos em Santarém, aconteceu tudo que você imaginar de voo, não tinha andado de avião, só tinha andado de avião para São Paulo, e graças a Deus só foi 40 minutos para São Paulo, mas para Santarém, mas foi 4, 5 horas, e estava chovendo lá, não sei se foi aqui ou foi lá, mas estava chovendo, porque eu tinha medo, aconteceu, viajar à noite, em tempestade, eu escutar aquele barulho. Olha, nós vamos ter que aguardar um pouco, o tempo está muito forte, esperando novas orientações. Eu falei, meu Deus, se é armadilha, eu orei, meu Deus. E é bom que me ajudou a pedir perdão a Deus, eu orei pela igreja, pedi perdão aos seus filhos e irmãos, orei mesmo, fui orando até a viagem. Não pousou no chão, eu, Deus, muito obrigado por tudo. E quando chegou lá em Santarém, eu comecei a assistir as palestras de Santarém, e começou os pregadores a ouvir o pastor Eire. Aí eu já fui lá no pastor Eire, e aquele amor de pessoa, amado, aquele homem, é Deus mesmo na vida dele. Eu subi, primeiro que eu já fiquei tímido, né? Porque está lá o homem, do jeito como é, eu fiquei tímido de subir lá no altar, mas eu falei, essa coisa eu vou lá, eu acho que abraçar não dói, abraçar ele vai me dar uma, ele vai brigar comigo porque eu quero abraçar ele. Aí eu já fui na ideia de encostar nele e descer correndo. Aí eu fui assim, aí ele olhou, quando ele olhou com um sorriso para mim. Aí eu, ô pastor, quando eu passei, ficou puxado. Aí quando eu sou do Rio de Janeiro, pastor. Aí comecei a dizer que tudo, mano. Aí eu falei, queria falar para o senhor, quero abrir meu coração. Pastor, eu falei de São Paulo, da conversa, sim, pastor, eu comecei a falar para ele, ele riu demais, eu falei para ele que estava no meu coração, e desci, só que eu fiquei constrangido, porque tinha um montão de gente querendo falar com ele, mas ele continuou me dando atenção, muita atenção, e ali já foi outra quebradeira, porque, meu Deus, o homem livre às vezes a gente, meu amado, tem 10 ovelhas e já acha que tem um talo, tem uns 2 gatos pingados. Mano, carrega minha maleta aí, por favor. O homem do jeito que o homem era, o homem estava me dando atenção. Eu e o João ninguém lá no Rio de Janeiro. Moral da história, eu desci de lá, já fiquei constrangido, aquilo já foi me quebrando por dentro. E aí o congresso correu solto. E depois, amada, aquilo só pode ter sido capeta. Depois, minha esposa está aqui como testemunha. Meu coração começou a fechar. Eu comecei a ter crise comigo mesmo. Teve uma hora que eu, a minha esposa decidiu, eu falei assim, vamos embora. Vamos embora daqui, vai embora, porque eu vou embora, quero ir para casa. Porque as palavras começaram a confrontar. As palavras começaram a mexer dentro do coração, e foi que aquilo dói. E foi que mesmo, a sensação que eu tive foi que tudo que eu estava fazendo, literalmente, eu teria que voltar do zero, porque eu não estava fazendo nada certo, estava tudo errado. E se tinha alguma coisa que estava dando certo, amado, chama-se a infinita misericórdia de Deus, que você joga a palavra assim lá e cai no coração de alguém é desesperado de voltar. E aí foi entrando em crise, minha esposa falou assim, não, eu vou ficar. Eu falei, meu Deus, eu não estou gostando daqui da igreja não estou gostando de ninguém aqui, vamos embora. E ficando naquela crise. Aí logo perante o casal queria nos encontrar lá, e o casal se desencontrou da gente, ficamos no hotel lá. Aí depois ficamos sabendo que esse casal estava procurando a gente, né, que era o pastor Walter, e a pastora Meire, né? E o pastor Rico ficou responsável em receber a gente lá. Aí depois eu peguei o tal do pastor Rico, falei, meu Deus, eu sou o nome do homem, pastor Rico. O que eu estou te falando aqui é sério. Eu cheguei assim, falei, não, meu homem é rico. Aí eu já imaginei o pastor, mano, todo no ouro. Aí eu falei assim, não, mano, não vou pagar esse rico não, quem sou eu? Eu vou chegar assim, o pastor rico. O cara, olha, o cara cheio de ouro, o cara rico. Eu vou chegar para ele, mas se não tem um cara para mim do dia, eu não vou passar esse rico nada. Vai lá, acho que é o nosso jeito de pagar a diária lá, e vamos ver o que acontece. Aí eu não me lembro, aí parece que eu cheguei lá, e quando eu cheguei lá, alguém perguntou pela gente, reconheceu o nosso nome, e aí quando eu passei o pastor Rico nos procurando, aí eu vou lá para o pastor Rico. Quando chega o pastor Rico, o homem simples, amor, amado, a gente estava te procurando. Amado, eu pensei assim comigo, é bom, as pessoas falam isso para poder se legal, eu nem lembrava
como é que está me procurando, né? Aí abracei, me abraçou, poxa, olha, a gente arrumou uma casa, a gente fomos até lá no hotel onde você estava caçando, rodamos aqui em Santarém, os hotéis, te caçando. Eu pensei, não, isso é essa, nem conhece como é que vai me caçar nos hotéis. E aí quando ele falou, não, uma casa, eu falei, não, a gente não quer ir para lá. Não, o orgulho, o sangue de Jesus tem poder, né? Graças a Deus, Deus vai curando, o dia pode vir. E eu falei, não, a gente está bem lá no hotel, a gente quer. Não, a gente já arrumamos até a casa para vocês. É mesmo, já está aqui, já está tudo arrumado. Vá lá buscar as bagagens de vocês. Quer que eu vá lá? Pede melhor, a gente vai lá. E eu sei que eu fui lá pegar. O que eu fiz quando fui pegar a bagagem? Fui caçando uma bagagem. Tem alguém me procurando aqui mesmo? Assim, teve um casal, eles estavam me procurando. Tinha um casal perguntando sobre o pessoal do casal que estava aqui no Rio de Janeiro. Não é que estavam me procurando mesmo? Aí eu desci, botei a bagagem de táxi, fomos lá para essa casa do pastor Walter, que veio. E aí quando chegou lá, alguém já ocupou o nosso quarto, que já tinha um quarto separado para a gente, nessa prova, alguém já tinha ocupado o quarto. Aí eu já comecei de novo, meu Deus, olha só, vou dormir na sala, já vou no quarto, isso aqui não vai dar certo. Eu acho que aí no final o homem está tirando o filho dele de dentro do quarto, porque tem ar-condicionado para ele dormir, ele não está indo ele bem lá. Meu Deus, esse negócio não é normal, não é normal isso. Aí, você e sua esposa fica no quarto, aqui tem ar-condicionado. Não, mas o seu filho, não, ele está do lado do quarto. Não, gente, eu estou na sala. Eu queria dormir na sala, agora quero, irmão. Eu estou na sala. Não, aqui tem ar-condicionado, irmão. Aí eu já comecei a pensar, meu Deus, que amor é esse? Que povo é esse? E ele volta para uma conferência, ficou o homem lá, vai aprendendo igual bala velha. Depois que eu apanhei bastante, pego o avião para voltar. Logo em São Paulo, o meu povo daqui que é testemunha, as minhas mensagens mudaram. Eu troquei aquela mensagem. Aí eu comecei a pregar assim: oi, me perdoe se eu falei algo aqui que agradou vocês. Então eu queria falar com a igreja, irmão, desculpa, acho que eu peguei pesado. Você me perdoe. Aí eu comecei a pregar, os irmãos lá na igreja falaram: bicho, a sua mensagem está diferente. E eu falei: Deus está trabalhando no meu coração. E aí eu tinha que achar uma igreja, aí tivemos contato, eu tinha que achar uma igreja para ter uma cobertura onde eu chego aqui em Irajá. Aí eu achei que só lá em São Paulo, só para lá que existia esse negócio de MTA. Aí eu fui jogar na internet, quando eu joguei na internet, lá usando o MTA, apareceu aqui a igreja, e apareceu a foto do apóstolo, a sua esposa, assim bem bonito lá na primeira página, a igreja. Poxa, aqui Irajá, que legal, eu vou dar um pulinho nessa igreja. Cheguei aqui, estava tendo uma palestra, era até Gil, acho que era o Gil que chama Tocha, é o Gil, o nome dele? Giovanni, né? O pessoal chama de Tocha, né? Giovanni, esse dia veio chorar. Eu sentei ali no café e tal, era até de manhã, ele estava aqui. Aí quando acabou, eu fui até o altar abraçar ele. Quando eu abracei ele, comecei a estar ali querendo chorar. E eu comecei a falar da experiência que estava acontecendo no meu coração. Ele, isso é tão lindo. Meu Deus, aqui todo mundo é igual, né? Aí eu falei para ele assim: pastor Gil, não sei o que está acontecendo, eu vou vontade de sair pedindo perdão a todo mundo, eu estou todo errado, e eu não sei, eu não quero mais viver assim. Ele, mano, isso é só o começo. Esse negócio pega, irmão. E aí pronto, aí quando eu cheguei, aí tinha um apóstolo ali, queria falar com o apóstolo ali. E aí eu já vendo o apóstolo ali aqui, ele pregando, eu falei: pronto, mas o desafio, como é que eu vou chegar perto do homem? Olha o nível que é o homem. Completa interioridade é um problema, né? Olha o homem, meu Deus do céu, para me chegar um homem desse aí, deve ter uma fila que não tem mais tamanho. E aí quem confronta? Aí por isso que eu falo que o pastor João se tornou pastor âncora. Porque eu nem me lembro, sei que no final consegui falar com o pastor João, aí o pastor que falou: o pastor João está chegando agora, queria conhecer um pouco sobre a visão. Tá, o pastor João começou a me explicar algumas coisas, aí eu ia tentando, será que estava falando? Não consegue falar com o apóstolo sim, será que vai dar certo? Tá, aí vamos falar, não vamos falar, vamos falar, não vamos falar, e eu criando barreira, aí parei de desistir, aí eu vinha pro café, mas não tinha coragem de procurar o apóstolo, aí eu falei: sabe coisa, eu não vou querer nada com essa igreja aqui, não, vou procurar uma outra cobertura e tal. Aí o pastor João ligou para mim: lá você tá, não sei não, pastor João, eu acho que eu não vou ficar por aí não. Aí o pastor João também, aí não perdoou, começou a bater.
sabe se alimentar. Às vezes eles colocam lá o banquete e ele não chega na mesa para comer. Você vai falar mais nada, né? Não, sei não, pastor, muito obrigado pela palavra que você sentiu, amém, glória a Deus. E aí eu guardei aquilo que o senhor falou, pastor João, eu resolvi vir. Aí eu vim e fiquei naquela coisa, agora eu vou levar o ministério, vou levar a pai da igreja lá, e para me encorajar, eu cheguei lá, o apóstolo aqui, o pessoal que está aqui pela primeira vez, eu me levantei, levantou a galera, eu fui para lá, meu Deus, hoje eu vou falar com o apóstolo. Aí o pastor João, mais uma vez, foi lá, fala com ele. Aí eu senti que o pastor João, eu vou trazer o homem aqui, você fala com ele. Aí daqui a pouco o apóstolo entra lá, eu sentei, me ajeitei para falar com ele. Meu Deus, vai ficar. Aí depois que eu me ajeitei, levei na direção, o pastor João estava lá. Aí começa a falar, o senhor nos puder, tá? Amém. Tá aí, queria ver a cobertura, tem um negócio aí que parece que um discipular, um aluno, tem só mais. Eu também. Aí eu já pensei assim, bom, já vou dar logo o nome do pastor, porque eu já gostei do pastor João. Já senti o pastor João em canela de fogo. Tem tudo a ver comigo. Tá vendo? Eu gosto desse negócio. Aí quando eu já pensei em falar, só que o pastor João já tinha me vacinado. O pastor João falou assim, olha, quem o apóstolo botar para te discipular, esse é o cara. Aceita. Aí eu, na minha mente, lógico, ele vai botar o pastor João para me discipular, porque o pastor João me puxou. Está aqui comigo. É o canela de fogo. Deus conhece meu coração e sabe o que eu preciso. Então vai ser o pastor João. E aí ele vai falar, não, vamos lá, olha, quem vai discipular você vai ser o Alan. Quem não consegue? Alan! Aí vai o Alan. Você vai acompanhar, discipular ele. Então, olha, pastor, se eu vai discipular a visão, qualquer algo que o senhor queira me procurar falar, algo pessoal, o senhor pode procurar, eu posso falando, tá bom, aqui. Tudo bom? Alan, pastor Alan? Sim, eu estou aqui para te servir. Olha, eu estou tão feliz de ver aqui hoje. Meu Deus. Só falta ele falar assim, isso é só um começo. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Aí eu falei, meu Deus, esse negócio da visão já não presta para mim. Já não dá para mim. Primeiro que eu sou presidente de uma igreja. Como presidente, eu posso que eu tenho uma igreja, uma filial, mas duas congregações. No mínimo, eu tenho que ser alguém que tenha 5 igrejas para poder me discipular. Tem que ser alguém que pelo menos fale melhor no Rio para lá para trás do que eu. Pastor Alan, irmão Alan, pastor João, cara, eu já estou sabendo, pastor Alan, melhor, um grande evangelista que Deus tem usado, o pastor João, então apóstolo, está na visão de Deus, amado. E aquilo foi entrando em crise e não encaixou o coração, não encaixou. E aí eu já comecei tentando e passando para a igreja a visão, mas em crise. E aqui eu quero falar uma coisa muito chave. Enquanto você não se encaixar numa cobertura, você vai ficar dando chute na parede e a coisa não vai. Enquanto tu não aceitar na submissão, não descer, não funciona. Porque MDA te ensina a descer. E aí eu fiquei em crise, mais uma vez, para poder mudar. Né? Aí eu fiz o encontro de vida vitoriosa. No encontro de vida vitoriosa é uma quebradeira. Eu não aguentava mais de chorar. Eu me lembro que na saída eu brinquei com algum dos monitores e falei, varão, tem um anjo aí dentro com a perna de trem embaixo do líder. Aí ia pro quarto e aquela quebradeira, muita quebradeira, e quando acabou, aí eu comecei ela começou a mente abrir que MDA não era apostila. Meu Deus, eu estou começando a achar que aquele montão de apostila não é um segredo. E eu gastei um dinheiro bom daquilo. As apostilas desse tamanho, fruto do Espírito, um discipulado, não sei de quanto. E pastor Lucas, e pastor Melo, e pastor. E aí, moral da história, aí viemos com o coração mais aliviado. Eu comecei a me aproximar mais do Alan. E aí eu comecei a devagarzinho chegar mais perto do apóstolo, mas o coração ainda não fluía. E aí até me teve o chamado EBD, meu Deus.
Se eu fosse dar classificações de vida vitoriosa, tem um anjo lá que é meio caro. Tava caro, passageiro. EDD para cima de capitão. O anjo é acima de capitão. E quando chegou o EDD, eu não só chorava, como eu gritava. Porque lá o negócio foi sério. Lá, não sei se tinha anestesia, porque eu não ia. Quando começou a ministrar o EDD, é aí que eu fui descobrir que eu estava a quilômetro de distância da visão familiar. E quando começou a minha quebradeira, começou a ministração, eu fui lá para frente. Tinha uns momentos chamados, eu me lembro de uma ministração que eu fui para frente, eu gritava, estou falando, eu gritava chorando e gritava. E parecia que tinha algo que estava arrancando aqui dentro de mim, eu gritando e falando com Deus. E só sabia falar sempre. Parecia que eu estava assim, fala, tu vai só servir, tu vai só servir. Bota no céu. Amado, aí quando chegou na ministração foi quando o pastor Alão estava lá na frente. Aí eu fui todo desmontado com o pastor Alão. Todo desmontado, abracei ele, comecei a pedir perdão a ele e falei assim, tu é meu pai. Eu falei, tu é meu pai. A partir de hoje tu é meu pai. A partir de hoje eu vou fazer uma aliança contigo. A partir de hoje eu te aceito. E aí começou a mudança. Às vezes as coisas começam a ser quebradas ali. E aí depois terminou o processo que ficaram lá, sabe o que eu estou falando? E quando chegou aquela última cerimônia, mano, eu queria buscar um buraco para enfiar minha cabeça. Me deu uma vergonha tão grande, eu fiquei constrangido. Quando eu vi quem foi lá no EDD, eu não posso contar, porque você precisa ir lá para saber o que eu estou falando. O apóstolo sabe o que é que eu falei com o apóstolo. Naquela última momento ali, no finalzinho. E aí eu querendo procurar um buraco para a cabeça, porque eu vi humildade, eu vi simplicidade. E aí, amado, eu posso dizer para a glória de Deus, a visão ela fez assim. Meu Deus! Bispo Alberto! Bispo, o senhor está parecendo teu anão. Isso é só um mês. A pastora daqui, a minha esposa deixou mentir. Eu estava, acho que lá conversando, chamando a pessoa, uma coisa assim que eu estou falando. Aí quando acabou, a minha esposa falou assim: você está falando igual uma mãe. Isso é só um começo. E ali, querido, acabou a crise. Ali o coração entendeu que a visão familiar você tem que receber ela no teu coração, não é a apostila. Só que não é fácil. E eu posso dizer uma coisa para você? Deixa eu te dizer uma coisa. Alguns tentam comparar a MDA a outras visões, outra visão, outros métodos. Não, a MDA é igualzinho para o método, igualzinho não é não. Desculpa te falar. Você só vai conseguir entrar na visão se você tiver coragem de descer. Porque sabe o que começou a acontecer? Eu fui na casa dos membros para pedir perdão. Eu comecei na casa dos membros. Cheio de vergonha. Eu sou aqui. Membros que já saíram da nossa igreja. Eu vim aqui falar um negócio contigo aí. O senhor quer um cafezinho? Não, quero um cafezinho não. Senta aqui que eu queria conversar com outras pessoas de frente. Aí eu desço assim, pessoas de frente, eu desço abaixo delas. Falo assim, olha, eu quero te pedir perdão por tudo que eu fiz, pelos meus erros, pela forma que eu falei com vocês. Eu fui ignorante, eu errei, eu não fui o pastor que era para ser. E aqui, meu irmão, já tinha vontade de chorar. Aí alguns, assim, tem bastante misericórdia, fala assim, que nada, meu Deus, não. Outro, não assustar aqui mesmo. Teve alguns casos que foi 1 hora apanhando. Não, olha só, foi bom sorrir. O senhor fez isso? Não, não acredito. Não, mas não é
Senhor. E teve um caso específico que a pessoa foi falando e era como o Espírito Santo ministrando assim no meu coração. Se você quer multidão, tem que descer um pouco mais. E aí foi quando a pessoa acabou de falar. Aí eu me lembro que a esposa dava mais segurada essa perna devagar. Mas deixa eu te falar uma coisa, por aquilo tudo, deu um pouquinho de raiva, me senti honrado. Para mim, eles estavam me presenteando, me permitindo entrar lá para pedir perdão a eles. Amado, quando eu saí dali, me deu vontade de chorar, e eu me segurando, daqui a pouco o coração se aqueceu, e a voz do Espírito Santo ministrou algo assim no meu coração. Ó, quer multidão? Aprenda a descer. Aí pronto. Aí eu pensei tudo com aquela pessoa que eu vou me lembrando que a lista está cheia. Amado, entra logo na visão, a lista vai crescendo. Como eu demorei muito, a lista ficou grande. Se eu tivesse já lá atrás entrado, não teria acontecido isso. E eu quero dizer aqui para você, hoje eu tenho recebido DNA, hoje o apóstolo, paizão, agora eu entendo porque você chama de pai. Agora eu entendi porque. Eu vejo que eu chamo de pai, meu pai, hoje eu entendi porque chama de pai. O pastor Alan, que tem sido esse homem abençoado, hoje eu tenho aprendido demais com o pastor Alan. E no dia do nosso discipulado, na quinta-feira, eu me lembro que não pôde ter um discipulado uma semana. Eu falei, não tem problema não, irmão. Deu uma crise na semana seguinte, meu coração apertado. E eu falei assim, mas não posso ligar para ele está trabalhando, mas pelo amor eu vou ligar para ele. Eu liguei para ele. Aí ele falou, amém. Não tinha nada para falar não, mas eu queria ouvir a voz dele. Aí depois eu comecei a entender que visão familiar você tem necessidade de cobertura. Ninguém pode andar sozinho. Todo mundo tem que estar debaixo de cobertura para que a unção de Deus comece a descer. Eu quero que você veja agora esse testemunho aqui. E para você entender o que é o DNA, o que tem acontecido comigo, o que está acontecendo lá na igreja, nos testemunhos aqui que nós vamos passar. Amém? Amém? Independente de um cargo na vida, eu tenho no meu coração
objetivo que é ser o segredo de coração e também servir o próximo. Porque o que eu servir hoje, que não é importante, que melhor é cuidar. Hoje ele cuida da minha família, hoje ele cuida dos irmãos, hoje ele vai me trazer dos meus amigos, hoje ele tem o prazer de fazer a vontade de Deus. Antes eu fazia e eu tinha assim algumas dúvidas. Hoje já não tem mais dúvida, esqueça uma. Tenho certeza que hoje eu estou no caminho certo, estou na visão certa, estou no momento certo, estou no plano de Deus correto da minha vida, porque eu tenho prazer em servir. Vai ser o tudo. Deixa eu fazer uma maneira. Eu estou na minha vida, eu sou certo. Então, eu deixo de fazer isso, eu estou fazendo. Eu deixo de fazer isso. Eu estou com a saúde, a sanidade, e a fixação, e a perceber. Eu consegui receber a cura de Deus, eu consegui realmente viver o verdadeiro cristianismo dentro da
E foi através do discipulado 1 a 1 que eu consegui receber essa cura de Deus realmente sobre a minha vida. E eu já dirigi uma igreja, sendo presbítero da casa do Senhor. E eu vivia uma vida de mentira. Eu vivia uma vida de falsidade com Deus realmente. Hoje nós tivemos o tempo com Deus, temos o teste dele. Hoje nós temos o tempo com a família. Hoje nós eu consigo ter uma família realmente restaurada, reestruturada. Hoje eu consigo realmente sentir isso tudo na minha vida. E hoje eu falo isso para você que está aí assistindo, que está ouvindo, sem vergonha, sem nenhuma máscara. Hoje, graças a Deus, eu conecto tudo isso. Toda máscara, ela foi arrancada da minha vida. Hoje não tem mais mentira. Hoje não tem nada que me afaste realmente da presença de Deus. E essa cura, a gente só consegue através do discipulado 1 a 1. O discipulado 1 a 1 realmente é uma ferramenta de Deus para curar a minha vida, para curar a tua vida. Faça parte do discipulado 1 a 1. Se você não está sendo discipulado, procure lá o discipulador, peça ajuda ao seu pastor, ao seu líder de grupo, peça aí para poder caminhar no seu discipulador. E você que já está sendo discipulado, viva o melhor de Deus na tua vida, abra o teu coração de verdade e viva o sobrenatural de Deus na tua vida. O discipulado 1 a 1, ele é sobrenatural, transformou a minha vida, está transformando. Tem muita coisa ainda que eu preciso melhorar, que eu estou aprendendo, vai transformar a tua vida também. Eu creio nisso, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu sou daqui da igreja de Salvador, de Corintá, e sobre essa visão que ela veio hoje com a nossa vida, com o nosso bicho, de curso, essa visão, e essa visão ela veio transformando muito a minha vida. E a transformação que ela teve na minha vida espiritual, eu não tirava o momento com Deus, às vezes tirava o momento da oração, às vezes não era a coisa certa. Hoje, graças a Deus, eu tiro o momento de oração, o momento com Deus, o momento de leitura. Quando eu comecei a ser discipulado, quando o Cristo colocou um discipulador para mim, no primeiro dia que eu comecei a ser discipulado, já começou uma transformação, porque eu tinha uma dificuldade muito grande de perdão, e principalmente para minha esposa, que às vezes eu falava uma coisa que ela não gostava, e eu tinha uma dificuldade muito grande de perdão. Graças a Deus, quando eu comecei a ser discipulado, a primeira vez que eu fui discipulado, eu fui discipulado muito forte, eu pedi perdão. E eu mandei para ela de perdão pela primeira vez. E daí nós começamos a transformação, muitas transformações do tipo. Eu tirava esse momento com a minha família, chorava com ela, eu não orava com ela, eu orava com o Espírito. Hoje, graças a Deus, todos os dias eu pego uma vez, minha esposa, meus filhos, fazemos orações juntos, conversamos, lemos a palavra juntos. Uma vez por semana nós tínhamos um momento de como fosse um culto. Graças a Deus, essa visão ela transformou mesmo a minha vida. Bom, graças a Deus, hoje nós somos muito felizes, somos felizes, presença dele, de estar em contato. E quero falar de experiência também aí da visão do ideário. Graças a Deus, a visão do ideário trouxe o discipulado 1 a 1. E o discipulado 1 a 1 tem feito muita coisa na minha vida. Por exemplo, hoje eu sei o que é ser realmente o valor de um pai. Hoje eu sei o que é ser o provedor da minha casa. Hoje eu sei o que é ser o sacerdote. Hoje eu sei o que é ser até o marido da minha esposa, como eu não estava sendo realmente. Então hoje o discipulado 1 a 1, ele tem trago, né, essa transformação na minha vida. Todos os dias, todas as sextas-feiras, eu estou com o meu bispo, né? O meu pai, meu pai, uma fé. Ele tem me orientado muitos valores dentro desse discipulado, ele tem me orientado, tem me prevenido, né, muitas coisas. Eu louvo a Deus por isso, por esse discipulado 1 a 1.
e ele realmente me abraçou como filho. Hoje, graças a Deus, estou ao lado dele, ele é, como eu sempre falo com ele, hoje eu consigo escutar para ele, o que eu quero fazer com ele, eu vou fazer, eu não falo para a pessoa, eu sempre falo para ele, eu vou estar sendo um escudo para ele em todos os momentos. É isso que eu venho passar, e essa visão aí que ensina maravilha, que nós estamos honrados, quero saudar a todos na paz de Jesus. Eu sou o pastor Paulo Kaiser, pastor que vive nas cidades da igreja, pai de Santa Rita. E, bom, estou nessa igreja desde a fundação desse ministério, tenho acompanhado o Roberto, desde quando ele foi eleito presidente dessa igreja, nosso pai, nosso querido amigo, presidente Roberto. Sou evangélico desde mais cedo, nasci no evangelho, como nós dizemos, né? Nós somos nascidos e criados no evangelho, e nós estamos aí ao longo desse tempo, nessa caminhada, tendo a dificuldade. E, querido, o que eu passei a viver depois do discipulado comum, né, na minha vida, o que eu adquiri depois do discipulado comum, um testemunho que é muito forte, é que durante 7 anos da minha vida eu fui militar, servi no exército, e ali se aprende muito sobre disciplina, sobre submissão, mas é algo oposto que você precisa fazer realmente. E um pouco disso eu adquiri ao longo do tempo. Então eu sempre fui submisso ao meu Roberto, sempre busquei honrar a ele, mas no discipulado comum eu aprendi que lá no fundo eu não fazia isso com amor, de me submeter ele verdadeiramente por amar ele como meu presidente, como meu pai da fé. E no discipulado comum, né, como o nosso pai fala, essa caixinha se abriu, e aí eu consegui visualizar isso. E hoje, querido, eu tenho aprendido a amar ele, a me submeter a ele com amor de verdade, a dizer que eu amo ele muito mais ainda. Digo no nome de Jesus que tenho submetido, buscado sempre honrar o nosso Cristo, meu discipulador, meu pai na fé, esse nome revolucionário da minha vida, da minha casa, do meu ministério. Eu tenho procurado realmente, hoje nós servimos, hoje nós amamos as pessoas, hoje nós vamos até ela, pedimos perdão por tantas coisas que a gente já errou atrás. Hoje nós temos visualizado tudo isso e buscado consertar. Dentro dessa visão, ela traz esse sentimento do nosso coração, de nos doarmos, de não querer expelir de estar, mas querer sim fazer o reino de Deus crescer nessa terra e fazer o reino de Deus, né, cada dia mais fazer diferença na vida de cada um, na vida de cada coração. Então isso é um pequeno testemunho que nós temos vivido e que tem acontecido no meu coração. Eu quero compartilhar com você e que a tua vida seja abençoada cada dia mais, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Eu queria a lealdade com o chicote. Eu descobri que o segredo da lealdade é amor. Você ama, você serve, e você começa a levantar um time leal, um exército leal. Eu queria a lealdade, a disciplina, no chicote e a visão do Emiliano ensinou. Ame. Aquele que você achar que está muito problemático, ame mais ainda. Sirva. E o Espírito Santo vai fazer essa grande obra. Amado, nós entramos na visão, aplicamos a visão em janeiro desse ano. Então, podemos dizer que temos 4 meses que nós estamos com a aplicação da visão. Começamos em janeiro com um grupo, né, que é chamado Modelo. No nosso grupo, no lugar de trabalhar com célula, nós trabalhamos com o nome GECOM, Grupo de Comunhão. Por quê? Porque o nome célula aqui no Rio de Janeiro, pelo menos eu vi que é mais aqui no Rio de Janeiro, algumas pessoas não aceitam porque esse nome eles vinculam a outras situações que já aconteceram no meio do Evangelho. Então, para a gente preservar, a gente trabalhamos com o nome GECOM. Eu quero dizer para você que nós estamos em transição, mas tem sido uma transição muito tranquila. De vez em quando eu tomava um susto, tomei algum susto, porque eu pensava que tinha gente dentro, quando via não tinha. Mas só que a coisa está ficando forte, que está tomando a igreja.
E sabe o que acontece? O MDA também vira uma vacina contra a rebelião. O MDA vira uma vacina contra a fofoca, porque o povo começa a ser discipulado e vai pegando o DNA da liderança, e aquilo vai criando uma proteção, e todo mundo começa a se envolver e querer servir, e servir, e servir. E o segredo, e quando o discípulo não abre o coração, o seu discípulo não abre o coração para ele. Quando o discípulo abre o coração para o discipulador, quem ele está discipulando abre o coração para ele. É um efeito poderoso. E hoje, começamos o clube. Hoje nós começamos com 12 pessoas. Hoje nós temos 190 pessoas dentro do nosso grupo, dentro desses 4 meses. Das 190 pessoas, nós estamos hoje com 128 pessoas sendo discipuladas uma a uma para a glória de Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Glória a Jesus. Isso é só um Deus. E a coisa foi forte, amado. Eu fiquei sabendo que existe um negócio, uma visão chamada Festa da Multiplicação. Eu me dei uma doideira, fiz logo 2 festas, 4 meses. Porque eu resolvi fazer a festa que entrar em Santarém, eu vi um tal de uma queima de fogos. Vou ter queima de fogos também. Fizemos a primeira festa na nossa sede, a sede é pequena. Aí fizemos a camisa, começou a ver aquele grupinho e tal, aqueles irmãos empolgados. Eu amo, muito obrigado por vocês acreditarem, amém, mano? Muito obrigado mesmo. E eles não estavam entendendo muita visão, mas eles vieram com muito amor e estão lá, fizeram as correrias dele. Tinha gente que estava assim, não sei o que é isso, mas estou festejando. Tinha gente que sabia nem o que estava acontecendo, mas estava festejando. E fizemos a primeira festa, e aí nós fizemos o ato profético, fomos orar na rua, não tinha nada programado, sentiu no coração. Alguém falou assim, bicho, por que a gente não solta o fogo? Vamos para lá, vamos ver o que acontece. Depois dentro da igreja, daqui a pouco eu fui ver, levamos a igreja para a rua, e o pessoal sem entender nada, foi passando aí, começamos a soltar a fogo, e começamos a profetizar que isso era só o começo, e que a gente iríamos ganhar aquele bairro. E aí quando foi ver, acho que uns 3 meses, uns 2 meses, depois um mês, eu não me lembro, vamos fazer outra festa da multiplicação. Só que aí a outra festa já teve que fazer na filial, que é 4 vezes maior, 3 vezes maior do que a sede. Aí fizemos a segunda festa da multiplicação. Só que a segunda festa da multiplicação, só a metade que dava na sede. E agora ele está sabendo que a terceira festa, pelo ritmo que a gente viu lá, não vai caber lá dentro da igreja. E aí eu quero que você veja esse momento da queima de fogos. É 2 minutinhos, mas eu quero que você veja o que Deus está fazendo depois que nós entramos na visão do Evangelho. Amado, nós estamos aqui no monte, aguardando
estiver na subida do monte, irmão, é porque lá em Santarém eu vi o pastor Emílio no monte, que era na televisão. Aí ele é no monte também, então eu tenho que ir pro monte, botar o povo aqui pra fora. E esse é só o começo que Deus tem feito. E eu queria chamar aqui à frente os líderes do GECOM, os anfitriões aqui, por favor. Vem aqui rapidinho, os líderes do GECOM têm que subir aqui comigo. Porque, como eu falei, dessa festa por causa deles, eles têm feito esse trabalho, Deus tem usado a vida deles. Eles têm dedicado o tempo deles. Eles acreditaram na visão. E tem sido uma revolução. Uma revolução. Daqui são líderes, anfitriões. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eles estão ficando mais doidos do que eu. Porque quando eu começo a falar, eles já estão lá, não, gente, vai devagar também. E eu agora gostaria que você aplaudisse o nome do Senhor Jesus. Das lideranças, mostrando para vocês o quanto eu sou grato por vocês, quanto vocês têm acreditado, vocês estarem juntos. Eu agradeço a Deus pela lealdade que começou a surgir no coração, de abrir porta da casa, de acreditar. Nós temos a reunião com a liderança, eu reúno eles, e a nossa reunião já está 11h30 da noite, a gente sai lá meia-noite. E aí, para aliviar, eu pedi até que a irmã Tânia conseguiu arrumar mais alguém lá. Prepara alguma coisa para eles comerem, para quando acabar a reunião, pelo menos eles tenham alguma coisa para comer durante a reunião. E eu quero agradecer vocês por essa lealdade tremendamente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês podem aplaudir mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração, passar a palavra para o apóstolo. Gostaria de convidar vocês para colocar de pé, se for possível. Eu vou estar já passando a palavra para o apóstolo. E querido, eu vou dizer uma coisa para você, é uma revolução. Não tem como explicar, uma revolução. Mas o segredo é descer. O segredo é ser servo. Eu quero dizer para você, pastor titular, ninguém pode fazer essa visão e ir para frente, é você. Tem que começar no teu coração. Não dá para você mandar o vice, não dá para mandar o irmão, a irmã. É você que precisa mudar, é dentro do teu coração. Eu gostaria que você fechasse os olhos, eu quero fazer um convite, feche os olhos. Eu queria convidar você que deseja nessa noite, vem aqui à frente, eu desejo uma oração. Nessa oração eu quero te encorajar, quero através dessa oração fortalecer a tua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Você que de repente está chegando na visão e quer viver esse sobrenatural na tua vida, nós queremos orar aqui junto, toda essa liderança, e nós queremos ministrar sobre a tua vida. Fecha os olhos, quero convidar, você pode vir aqui à frente, pode vir diante desse altar. Você possa tomar a sua primeira atitude aqui hoje, dia do altar. Senhor Deus, eu quero ver o sobrenatural. Deus, eu quero ganhar vidas para o teu reino. Senhor Deus, eu quero que essa revolução, Senhor Deus querido, tenha início. Eu quero ver o melhor de Deus do Senhor. Oh, porque esse é o começo. Eu posso afirmar com toda certeza para você: Deus levantou essa visão do linear para realinhar a igreja. É isso, é realinhar a igreja. É colocar as coisas no lugar. Qual? Quem se achar que é maior, seja o menor. Quem é o maior, seja o menor. A visão ensinou isso. Hoje eu falo para eles o tempo todo: eu quero servir vocês. Eu estou aprendendo, irmão, tem muito que aprender, muito ainda, muita coisa eu tenho que mudar. Mas eu descobri que o primeiro caminho é você reconhecer o quanto você precisa mudar aqui dentro. Eu dava as pequenas graças. Meu Deus, o Senhor agindo essa noite. Eu estou fazendo aquilo que eu prometi para o Senhor. Eu prometi para o Senhor. E se o Senhor nos permitisse entrar nessa visão,
como o Senhor me curou e tem me curado, eu te peço, Senhor, cura os corações. Deus, levanta essa geração de líderes para mudar a história desse Brasil. Senhor Deus, que todas as estruturas religiosas, que todas as estruturas do mal sejam quebradas, que acabe o tempo das estrelas, mas que a cada tempo de multidão, Senhor, chegue o tempo de discípulos, gerando discípulos e discípulos e discípulos e discípulos, e toda a terra de discípulos, que possamos ser constrangidos dia após dia pelo teu amor, que possamos olhar para o nosso irmão, Senhor Deus querido, e nunca nos vemos ser maior do que ele, mas que quando nós vemos olhar para o nosso irmão, que o nosso coração venha até pelo servido, assim como o Senhor deixou a tua glória, o teu trono de glória desceu nessa terra. Senhor, tu aceitou receber esse corpo humano, tu aceitou, Senhor, estar numa estrutura humana limitada para lavar os pés dos discípulos e para dizer para eles: eu vim aqui servir vocês. Deus, às vezes o nosso caráter está tão ferido, tão doente, que às vezes achamos dificuldade em servir, mas que isso mude a partir de hoje das nossas vidas. Cada líder, cada pastor, esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, que precisam do amor do Senhor, e Deus querido, velho, de Deus local, que querem mais do Senhor. E eu profetizo no nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje vai ser tudo diferente. O que estava interrompendo, o que estava impedindo o crescimento, o que estava impedindo de você mergulhar na visão, eu profetizo em nome de Jesus. Essas cadeias estão sendo quebradas agora em nome de Jesus. E que o melhor de Deus chegue sobre a tua vida a partir de hoje. É no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. E amém. Queria que você abraçasse essa pessoa que está ao seu lado. Há pessoas aqui nessa noite que precisam de uma libertação nessa área. Até onde você é um técnico, você fazia está no escrito, mas você precisa conceber isso no seu espírito. Se você precisa dessa oração, você que é um líder, que é um pastor, vem até aqui à frente. O bispo também vai orar por você. Amém? Mas eu queria que você orasse pelo seu irmão. Sabe, se você está um ano aí e não consegue multiplicar, 2 anos, sabe? Você leva uma carga nas suas costas. É pelo Espírito. Ore pelo seu irmão, ore pelo seu irmão agora. Há uma graça de Deus aqui nesse lugar, pessoal. Há uma graça de Deus especial aqui nessa lugar. Há uma graça de Deus especial aqui. Oh glória! Há uma graça de Deus especial. Há uma graça de Deus especial.
sempre com a tua vida, na tua casa, com a tua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Amém? Você pode dar uma palavra ao Senhor? Banda abençoada, CD da Água de Deus.